envergonhando as mentiras de Satanás. Vamos ao livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 18. As abominações das nações, a partir do versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que Yahu Ulim, o teu te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Yahu Ulim abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que Yahu Ulim, o teu expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante de Yahu Ulim, o teu As nações que has de possuir dão ouvidos a agoreiros e adivinhos, mas a ti, Yahu Ulim, o teu não permite tal prática. Versículo 9 até o versículo 14 de Deuteronômio. Dentre as várias práticas abomináveis que nós encontramos hoje no mundo, é a prática da invocação a mortos. O indivíduo que é desprezado pelo Altíssimo, ele procura por todos os meios estabelecer um relacionamento espiritual, seja com quem for ou que for, porque a alma, o espírito, é eterno, é espiritual e carece de uma resposta espiritual, venha de onde vier. Os que se enveredam pelo caminho da suposta teoria da reencarnação incorrem dois graves erros. Primeiro, a prática da abominação. Segundo, serem desprezados eternamente pelo Altíssimo, porque o único meio de nos comunicarmos com o Pai eterno, todo-poderoso e Yahu Ulim é através de Yahushua, o nosso mediador, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Yahu Hanan, capítulo 14, versículo 6. Portanto, todos os outros procedimentos espirituais que não condizem com esta realidade são falsos, são mentirosos, praticados por aqueles que querem uma vida farta, exclusivamente aqui no mundo, esquecidos que vão entrar na eternidade. Após a sua partida desta vida, você vai entrar na eternidade. Essa ideia de que o indivíduo volta, supostas aparições apresentadas por algumas telenovelas, isso não passa de invenção de Satanás. Porque as Escrituras afirmam, conforme nós já dissemos, que é uma prática abominável. Segundo lugar, ela vem justamente fabricada por aqueles que estão a serviço do inferno. Terceiro, há uma ilusão de que se possa falar com pessoas mortas. Isso não existe, porque em Ivrite 9:27 está bem claro: após a morte segue-se o juízo. As Escrituras afirmam também que nós iremos aos mortos, só aqueles que passaram para outra vida, e não eles a nós. Obviamente, quem está em Yahushua, no gozo eterno. E os que estão ausentes desse privilégio, no estado de sofrimento eterno. Sofrimento eterno, que culminará o inferno com esse mesmo suplício interminável, infinito. Devarim, Deuteronômio capítulo 18, descreve com detalhes aqui
o que é abominável. Invocar os mortos, adivinhação, agouro, feitiçaria, tudo isso é abominável aos olhos do Altíssimo. A pessoa tem duas atitudes, ainda como subtítulo, vamos dizer assim, ao que já foi numerado. Ou você crê nas Escrituras Sagradas como a palavra infalível do Altíssimo, do Eterno, Todo-Poderoso, ou então assume os riscos da condenação eterna, simplesmente por criar a sua própria maneira de entender as coisas. Eu desafio humildemente a todos esses segmentos abomináveis, em nome de Yahushua, a provar dentro das Escrituras Sagradas a sua base para invocação de mortos. Por exemplo, Saul foi rejeitado. Mas Saul invocou, viu, chamou, né? E chamam de Samuel. Mas as Escrituras dizem de maneira bem clara o quê? Este foi o motivo por que Saul foi rejeitado, e também porque não recebeu a ordem de combater como o Altíssimo queria os amalequitas. Então, não há desculpa para o homem querer torcer as Escrituras. Há demais, o período que nós vivemos, neotestamentário, não deixa nenhuma margem ao relacionamento extra-salvador e ao Yahushua, porque ele deixou bem claro ser o caminho, a verdade e a vida, e não há possibilidade de chegarmos ao Pai a não ser por intermédio dele. Todo procedimento que foge às Escrituras Sagradas é abominável. É abominável. Outra coisa, Saul, se tal prática de reencarnação fosse aceita, Saul viu, note bem, viu a Shamu'ul. Ele não viu uma reencarnação de Shamu'ul, viu o próprio Shamu'ul. Os que defendem a teoria da reencarnação praticam uma incongruência, porque na realidade nenhum texto escritural dá margem a um estado consciente de reencarnação. Outra coisa, se houvesse reencarnação, o mundo estaria melhorando e não piorando. Processo, portanto, falido. Se houvesse reencarnação, não haveria dia de juízo, porque o homem salvar-se a si mesmo precisaria de ser julgado. Se houvesse reencarnação, o nosso Salvador amado precisaria morrer para quê? Sacrificar-se para salvar a humanidade, sofrer, pois o homem é salvar-se a si mesmo. Se houvesse reencarnação, o homem voltasse 1000 vezes, voltaria pecador do mesmo jeito, porque a expressão, o ensinamento neotestamentário, bem, todos pecaram, destituídos foram da glória de Hu-Ri. Não há mínima chance, portanto, de salvar-se. Outra incoerência praticada pela teoria da reencarnação, que nos dá até um pouco de inferência à teoria da evolução, que nunca deixou de ser teoria, é que nenhum desses que foram reencarnados, entre aspas, né, a suposição de terem sido reencarnados, se lembram do seu passado, exceto o líder espiritual deles, que tem a incumbência dada por Satanás de adivinhar alguma coisa. Então o indivíduo está pagando o quê? Como é que você vai pagar alguma coisa que você não se lembra do que está sendo pago? Você é devedor de quê?
É piada, não é não? Então, essas teorias que andam, essas telenovelas de aparições, isso tudo é invenção de Satanás, fabricada nas profundezas do inferno e colocada na tela. Com os recursos técnicos que hoje nós dispomos da televisão, aquelas aparições, o camarada viveu uma vida em total desobediência à palavra do Eterno, conforme diz lá o relato escritural de o rico e o louvor. Nem é uma parábola, porque parábola não tem nome próprio. Um fato verídico mesmo, acontecido na época de Abraão. Ele viu, né, a Lázaro desfrutando do gozo eterno. Tentou se arrepender, mas era tarde demais. E começou a buscar alternativa. Manda alguém à casa do meu pai, tem 5 irmãos, para que não venham também para esse lugar de tormento. Eles têm Moisés e os profetas, Merushua. Ouça. Então a condição é ouvirmos esta palavra, prestarmos atenção nas escrituras sagradas, se deixar iludir por telenovelas com supostas aparições, indivíduos que viveram a vida regalada esplendidamente, aprontando todas, agora aparecem com aquelas carinhas de bom, dando conselho, ajudando. Será que não dá para desconfiar nada, não? Você prefere ser enganado? Bom, se prefere ser enganado, tem outras fábulas por aí. A mente humana não para de inventar mentiras e histórias. Qual você prefere? Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Um abraço, até logo.